Olá, meu nome é Priscila Maia, eu sou professora de Direito e eu vim aqui dar continuidade à nossa matéria. Hoje o tema nós vamos tratar de carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho, ela está descrita no artigo 13 da CLT. Eu vou pedir que vocês peguem a sua CLT, eu tô com a minha aqui, tá? Vocês peguem a sua CLT para a gente acompanhar a descrição, todos os requisitos que são necessários estão anotados aqui na CLT. E a gente vai ler o artigo e vai debater, vai falar, tá? Nós vamos bater um papo aqui em relação à carteira de trabalho, tá? Antes de eu começar a ler, enquanto vocês estão buscando aí, eu vou começar a falar da carteira de trabalho. A carteira de trabalho é o documento de identificação do empregado. Tá? Ela é necessária para qualquer emprego, tanto emprego urbano quanto rural, tá? O rural são aquelas pessoas que trabalham nas áreas rurais, plantação, colheita, lavoura, pecuária. Esses são os trabalhadores rurais. Então, esses trabalhadores também têm que ter anotação em sua carteira de trabalho. E o que é importante também na anotação da carteira de trabalho? É muito importante a anotação em relação a contrato de trabalho, tá? Eu não falo somente para os empregados, eu falo também para os empregadores. Por que que é importante? Existem dois tipos de contrato, lembra que a gente estudou lá na frente? Contrato determinado e o contrato indeterminado, né? Pois bem, o contrato indeterminado, ele é a regra. Se você não tem a sua carteira assinada, se você foi contratado e não tem nenhuma anotação específica de que tipo de contratação, a justiça vai entender que é a regra, contrato indeterminado. Então, para as empresas que querem contratar, para os empregadores que querem contratar por contrato determinado, o ideal é que seja anotado na carteira do empregado. Por quê? Porque o contrato determinado, ele exime algum pagamento de alguns benefícios para o empregado, alguns direitos do empregado, ao qual ele teria se ele tivesse um contrato indeterminado, tá? Então, por isso, é muito importante a anotação na carteira do empregado. O contrato específico, o contrato determinado, seja ele de experiência, seja ele temporário, seja contrato de safra, cultivo, plantio, seja contratos de temporadas em hotéis, ele é muito importante a anotação, porque esses contratos existem prazos para acabar. Então, é necessário que o empregador faça essa anotação, para que amanhã ou depois o empregado não coloque-o na justiça requerendo os outros direitos ao qual ele não teria. Então, se o empregador for contratar por este tipo de contrato, faça a anotação na devida carteira. E outra coisa, o fato de o empregador não assinar a carteira não quer dizer que a pessoa não terá direitos. Tá? Não terá seus direitos, não receberá suas verbas trabalhistas. É claro que ele vai receber suas verbas trabalhistas, tá? Porque não só depende da assinatura da carteira, mas sim a questão da assinatura da carteira é que você consegue comprovar pela descrição do contrato, tá? Pela assinatura da carteira, que ele reconheceu o vínculo trabalhista. Agora, quando você não tem essa assinatura, você vai buscar esse vínculo de outras formas, por testemunha. E se você trabalha num escritório, num cartório, você vai ter várias documentações do cartório em que você assina, em que você trabalha. Entendeu? Então, tem outros tipos de comprovação, não somente a carteira, mas o ideal seja a carteira de trabalho, tá? Porque é o documento de identificação do trabalhador. Tá? Ali vai ser tudo especificado. O que vai ser especificado na carteira? O tipo de contrato, o valor do salário, tá? As regras de trabalho, se é 8 horas, tal. A data de admissão é muito importante quando você inicia. Geralmente são descritos isso, né? A assinatura da carteira, a data de admissão e o valor. O tipo de contrato seria a assinatura na carteira, o tipo de contrato que a pessoa quer, o empregador quer fazer com o empregado.
a admissão, a data de admissão e o valor, tá? E aí também tem coisas que o empregador não pode fazer. O que o empregador não pode fazer? Ele não pode fazer, nós vamos ver na lida dos artigos, que o empregador não pode fazer, ele não pode fazer anotações desabonadoras, tá? O que seria isso, professora? Anotações desabonadoras. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que Tatiana vem trabalhar para mim e aí a Tatiana tem um sério problema. Tatiana tem ela faz pequenos furtos, né? Ela faz pequenos furtos. E aí eu descubro que a Tatiana tem me furtado, tem desviado, tem, né, me enganado em relação ao meu trabalho, ao trabalho ao qual ela está trabalhando para mim. Aí eu mando a Tatiana ir embora por justa causa, por esse ato, tá? Eu mando a Tatiana ir embora por esse ato. E aí, aí eu anoto na carteira da Tatiana, assim, ó, Tatiana foi pega furtando. Alguém vai dar trabalho a ela? Não. Assim como é difícil as pessoas que acabam de sair da prisão conseguir trabalho, gente. Então, esse tipo de anotação, ele não deve ser feito na carteira de trabalho, tá? Outra coisa também que nós vamos falar aqui é que a entrega da carteira ao empregador, o empregador tem 48 horas para nela anotar o contrato de trabalho, a admissão, o valor do salário e devolver ao empregado, tá? Ele tem um prazo de 48 horas. E além da carteira de trabalho, o empregador, ele tem um livro de registro. Então, quando ele não assina a carteira, ele tem que registrar nesse livro todas as informações, data de admissão, contrato de trabalho, salário, qual o horário que essa pessoa vai trabalhar, se é 8 horas, são 6 horas, são 4 horas, tá? Nós vamos estudar isso mais pra frente, as relações em relação à jornada de trabalho, tá? Mas, por enquanto, hoje nós só vamos ficar na carteira de trabalho. E aí ele tem um prazo de 48 horas para nela devolver a carteira para o empregado, tá? A carteira de trabalho ela é retirada nas delegacias de trabalho, tá? E, peraí, deixa eu só confirmar isso mesmo, é isso. Isso, a carteira de trabalho ela é retirada nas delegacias regionais de trabalho, tá? Aí você procura para você poder retirar a sua carteira. Deixa eu lembrar assim, se tem mais alguma coisa assim, importante a gente comentar para quando eu ler a gente só concluir. 48 horas, tal. Ah, se você é menor e não quer tirar a carteira de trabalho, você tem que ir com o seu responsável legal, tá? Para poder retirar. Ah, professora, perdi todos os meus documentos. Não tenho nem certidão de nascimento, não tenho nem identidade, nem nada. Posso tirar a carteira? Por lei você pode tirar a carteira, tá? Só que você vai ter que levar 2 testemunhas para poder comprovar o que você está dizendo lá para você poder retirar a carteira. A gente também vai falar desse artigo aqui na CLT, tá? Já falei das anotações desabonadoras. Deixa eu pensar aqui. Ah, outra coisa também que é muito importante e é legal. O empregador, ele pode te contratar sem fazer a assinatura da carteira caso você não tenha carteira de trabalho, tá? Você pode ficar 30 dias trabalhando para ele sem a devida assinatura da carteira de trabalho. Por quê? Porque de repente ali na região ali onde você reside, onde você trabalha, não possui um órgão competente para a emissão da carteira de trabalho. E aí o empregador vai poder assinar sua carteira fazendo um registro no livro da empresa por 30 dias. E aí ele vai te liberar um dia para você conseguir aí a esse órgão de emissão da carteira, tá? Para você conseguir aí a esse órgão, para você, tipo assim, na localidade mais próxima, né? Digamos que a região onde você trabalha não tem nem onde você reside. E aí ele vai te liberar para que você vá a uma região mais próxima aonde tem a emissão da carteira de trabalho, tá?
Mas não fiquem pensando que são todas as empresas que assinam carteira, tá? Gente, a regra é clara. Deveria ser tudo anotado na carteira, assim como tem que ser anotado férias, tem que ser anotado pagamento de 13º, tem que ser anotado alteração salarial. Tudo isso tem que ser anotado na carteira. Na carteira tem várias folhinhas: contrato de trabalho, FGTS, depósito do FGTS, as férias, tudo disso, alteração contratual, que tem ali uns requisitos também para isso. Então, todas as coisas que acontecem com o empregado dentro da empresa, mudança de cargo, mudança de salário, deve ser anotado na carteira de trabalho. Professora, mas isso não acontece. É claro, na prática não acontece, gente. Mas na teoria, na CLT, isso deveria acontecer, mas infelizmente não acontece, tá? Mas não quer dizer que você não tenha direito, tá bom? Você tem direito. Vamos lá então. Vamos começar então lendo no artigo 13. Eu acho que eu falei mais ou menos assim o que eu queria dar em relação à CLT. A descrição das partes mais importantes da carteira de trabalho na CLT, tá? Então vamos lá. O artigo 13 fala assim, ó. A carteira de trabalho, artigo 13 da CLT, me acompanha aí, tá? A carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural. Lembra que eu falei lá que a pessoa que trabalha na área rural, ela também tem que ter a sua carteira de trabalho assinada? Ainda que em caráter temporário, digamos que seja um contrato de experiência, um contrato determinado, tem que um contrato temporário, tem que ter anotação na carteira. E para o exercício por conta própria de atividades profissionais remunerada, ou seja, tem que ter a anotação na carteira. Todas essas formas que a gente acabou de falar, nós falamos, tá? Saindo daí, a gente entra no parágrafo 3º, tá? Nas localidades onde não for emitida a carteira de trabalho, do artigo 13, parágrafo 3º do artigo 13. Nas localidades onde não for emitida a carteira de trabalho e previdência social, poderá ser admitido em até 30 dias o exercício de emprego ou atividade remunerada por quem não a possua, ou seja, se o empregado não possui a carteira de trabalho e o empregador contratou ele, ele vai poder contratar ele durante 30 dias sem a devida assinatura na carteira, tá? Ficando a empresa, aqui ó, me acompanhe, volta aqui pro artigo. Ficando a empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto de emissão mais próximo. Se na sua região, se na localidade onde você trabalha, não tem um órgão competente para a emissão da carteira de trabalho, é necessário que o empregador, ao te contratar, libere você para que você vá ao posto mais próximo. Até mesmo porque se você trabalha de segunda a sábado, qual dia que você vai? Nenhum. Domingo não é, né? Então ele vai ter que conceder um dia de trabalho para que você vá a essa localidade retirar a carteira de trabalho, tá? O parágrafo 4º fala assim, ó. Na hipótese do parágrafo 3º, que a gente leu de quando a pessoa não tem a carteira de trabalho, que o empregador tem que conceder um dia, que pode assinar 30 dias, tá? O empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, documento do qual constem a data de admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de pagamento. Ou seja, ele não assinou a carteira de trabalho, correto? Mas ele vai dar ao empregado um documento dizendo quando ele entrou, qual é o valor do salário, que tipo de contrato qual é a forma de pagamento, se é 15 dias, se é 30 dias, entendeu? Ele vai ter que dar esse documento para o empregado. Ai, tem um cabelo aqui na minha frente, desculpa. O inciso 2º, ai gente, o inciso 2º, desculpa. O inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 13 fala assim, ó.
se o empregado ainda não possuir a carteira na data em que for dispensado, o empregador lhe fornecerá atestado de que conste o histórico da relação empregatícia, ou seja, fui contratado para trabalhar. Aí 15 dias o empregador falou assim, pô, tá dando pra mim não, esse cara aí tá ruim, né? Esse cara aí tá ruim, né? Essa menina aí tá ruim de trabalho, não dá pra ficar com ela não, ela é muito lerda, ela é muito devagar. E aí me dispensa. E aí digamos que eu ainda não tenho a carteira, porque na região ali onde eu moro eu não tenho a carteira de trabalho. Ele vai ter que me dar o documento tratando-se da admissão, correto? E aí, se ele me dispensar nesses dias em que eu ainda não tenho a carteira, ele vai ter que me dar um documento que forneça todo o meu histórico da relação empregatícia, tá? E aí, esse documento é importante para você guardar, para você poder, quando pegar a carteira, ou ir lá na empresa anotar, entendeu? Ou quando, de repente, for aposentar e não ter aquela assinatura, você ter aquela documentação para você poder contar aquele tempo que você trabalhou naquela empresa. Aqui, o artigo 14 fala da emissão da carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social será emitida pelas delegacias regionais do trabalho ou mediante convênio pelos órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Ou seja, se não houver delegacia, vai haver algum órgão que faça a emissão dessa CTPS, tá? CTPS é a abreviação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, tá bom, gente? O artigo 15 fala assim, ó. Para obtenção da carteira de trabalho, o interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será identificado e prestará as declarações necessárias. Ah, eu não tô afim não, vou mandar minha prima lá tirar a carteira de trabalho pra mim. Pode? Não. Tem que ser pessoalmente, é a pessoa. Trata-se da pessoalidade, tá, gente? O artigo 16 fala assim, fala das características que vem na carteira de trabalho, tá? Eu vou dar uma lida rápida, que isso aqui eu acho que todo mundo sabe, que é a numeração, a foto 3x4, tem que estar escrito filiação, a data de nascimento, tá? Eu acho que eu vou até pular, mas tá no artigo 16 isso. Aqueles requisitos que fala lá na carteira que tem a anotação. Ah, foto 3x4, o número da carteira, filiação, data de nascimento, que tem aquele rol descrito lá, tudo isso para ser anotado. Isso tudo tem que estar constado na carteira. Tá? Vamos partir para o artigo 17, que fala que quando a pessoa não tem documentação, tem que levar 2 testemunhas. Lembra que eu falei com vocês? Então vamos lá. Na impossibilidade de apresentação pelo interessado de documento idôneo que o qualifique, a carteira de trabalho e previdência social será fornecida com base em declarações verbais confirmadas por 2 testemunhas, lavrando-se na primeira folha de anotações gerais da carteira termo assinado pelas mesmas testemunhas. Ou seja, você vai levar 2 testemunhas para poder confirmar o que você está declarando, para poder emitir a carteira de trabalho, tá? O parágrafo primeiro fala do menor de 18 anos. Tratando-se de menor de 18 anos, as declarações previstas neste artigo serão prestadas por seu representante legal, tá? Aí o representante legal que vai declarar. Se o interessado não souber, parágrafo 2º, se o interessado não souber ou não puder assinar a sua carteira, ela será fornecida mediante impressão digital ou assinatura a roubo. Quem não sabe assinar, faz aquela marquinha com o dedinho, tá? Coloca lá, tá bom? Vamos lá. O artigo 21, eu até esqueci de comentar. O artigo 21 fala de quando não tem mais local
para poder escrever na sua carteira de trabalho. Então permite que você, não é igual hoje em dia não, tá, gente? Não, eu vou tirar outra, tiro a segunda via. Não, vou tirar outra. A pessoa tem 30 carteiras de trabalho, tá? O correto não seria funcionar assim, mas agora você só pode tirar a carteira de trabalho se você for roubada, né? Perda ou roubo, mas você tem que ter o BO, tá? Agora você não pode tirar a Alavantu, não. Se você tiver o BO, para você poder tirar uma segunda. Por quê? Porque geralmente você só pode tirar a carteira de trabalho quando você esgota a primeira, tá? Quando você esgota todas as formas de escrever na primeira, tá? Então, quando ela é esgotada, aí você vai levar e você vai tirar, vai fazer a emissão da segunda carteira. Fora isso, como é que eu tiro a segunda carteira hoje em dia? Só em perda ou roubo, tá? Destruição, mas isso tudo você tem que ter o BO, tá? O boletim de ocorrência contando esse tipo de acontecimento. E aí nós vamos para o artigo 20... deixa eu ler o 21, que eu não li, né? Eu só falei, né? Pera aí. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço destinado a registro e anotações, o interessado, deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a série da anterior. Viu? Você vai ter uma segunda, mas vai ter o mesmo número e a série da anterior, tá? E vamos pro artigo 25, que são as entregas da carteira, tá? Vamos lá. O artigo 25 fala assim, ó. As carteiras de trabalho e previdência social serão entregues aos interessados pessoalmente mediante recibo. Então, quando for entregar a carteira de trabalho, a pessoa vai ter que dar um recibo dizendo que entregou a carteira de trabalho para você, tá? No órgão ao qual você for buscar a carteira, tá bom? Vamos lá, então. Saindo do artigo 25, vamos entrar no artigo 29, tá? 27 e 28 foi revogado, 26 fala dos sindicatos, aí a gente vai entrar no artigo 29. A carteira de trabalho e previdência social será obrigatoriamente apresentada contra recibo pelo trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver. Lembra que eu falei do contrato de trabalho? As condições especiais se houver, ou seja, se o contrato é determinado, se ele trabalha por 6 horas, se ele trabalha por 8 horas, se ele trabalha por 4 horas, tá? Essas especificações são especiais. Sendo facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. O parágrafo 1º fala assim, ó, as anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a forma de pagamento, seja ela em dinheiro ou em utilidade, bem como a estimativa de gorjeta, ou seja, além dessas anotações, nas condições especiais ele vai colocar se ele vai receber em dinheiro, se ele vai receber em salário in natura, que é em utilidade, ou seja, às vezes é moradia, às vezes é alimento, tá? Tem que especificar a forma. Se ele recebe gorjeta, geralmente garçons, né, que trabalham em restaurantes, ele tem a formalidade de salário mais gorjeta, que integra o salário, tá? Deixa eu ver aqui. A gente cai também no parágrafo 4º, que a gente tinha falado que era vedado fazer anotações desabonadoras. O parágrafo 4º do artigo 29 fala assim, ó. É vedado. Quando eu falar assim, é vedado, é que não pode, tá, gente? O empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Ou seja,
Lembra que eu tava falando do furto? Se eu pego a Tatiana furtando na minha empresa, e aí eu mando ela embora por justa causa, eu vou colocar isso lá, quem vai contratar a Tatiana? De repente a Tatiana pode ter feito isso por uma necessidade, sei lá. De repente ela pode ter até uma... Não que justifique, tá, gente? Mas de repente ela tem uma justificativa para aquilo. De repente ela não é daquela índole, mas tem uma justificativa. E aí, infelizmente, aconteceu comigo. Aí eu vou e coloco na carteira dela que ela furtou. Não posso fazer isso, tá? Esse tipo de anotação eu não posso fazer na carteira de trabalho. Eu só tenho que colocar lá que ela foi mandada embora por justa causa, acabou. Eu não posso fazer nenhum tipo de anotação desaponadora para ela, tá? E aí eu tava separando aqui o que eu ia falar e a gente vai pular pro artigo 41, que eu tô falando das partes mais importantes da carteira de trabalho. E a gente vai partir pro artigo 41, que fala assim, ó: todas as atividades será obrigatória para o empregador o registro nos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônicos, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Ou seja, o empregador, tá? Ele vai ter que fazer a anotação do empregado em livros de registros de sua empresa. Todas as pessoas que é contratada para trabalhar em uma respectiva empresa, além de ter a sua carteira anotada, ela também vai ter a anotação dela, da especificação de contrato, de tudo, salário, quando entrou, quando saiu, nos respectivos livros da empresa. Porque é um controle ao qual a empresa tem também e é uma forma de demonstrar também ao órgão competente de fiscalização, tá? Ao Ministério do Trabalho, se for fiscalizar essa empresa, que ela tem as anotações dos empregados no seu livro de registro, tá? E então, o parágrafo único do artigo 41 fala que além dessas anotações, o que tem que ter anotado do empregado nesses livros, tá? Além da qualificação civil e profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração, efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem a proteção do trabalhador. Então, o empregador ele vai ter que ter toda essa parte anotada do empregado nos livros de registros da empresa. Não somente na carteira, mas também tem que ter anotado nos livros de registro da empresa, tá, gente? E aí a gente cai pro artigo aqui 53, que fala assim, ó. Ai, desculpa. Que fala assim, ó: a empresa que receber carteira de trabalho e previdência social para anotar e a retiver por mais que a retiver, estiver com ele, por mais de 48 horas, ficará sujeita a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Ou seja, as empresas, acontece muito, gente. Vou te falar, acontece em muitas empresas isso. Ah, não, eu tô esperando meu empregador devolver a carteira. A pessoa tá trabalhando lá já tem 2 anos e não tem a carteira devolvida. Acontece muito, muito, muito. O empregador que retiver a carteira por mais de 48 horas do empregado pagará uma multa no valor igual à metade do salário mínimo. Mas existem muitas empresas que retêm a carteira e não devolvem. Às vezes manda a pessoa embora e não devolve a carteira do empregado. Acontece muito, tá? Lembra-se, o que a gente está falando aqui é a teoria, o que deveria ser feito, tá? Mas na nossa vida real não é feito assim. Mas deveria ser devolvido em 48 horas. Vamos lá. A gente vai falar também a empresa para 54. A empresa que tendo sido intimada não
comparecer para anotar a carteira de trabalho e previdência social do seu empregado ou cujas alegações para a recusa tenham sido julgadas improcedentes, ficará sujeita a multa no valor igual a um salário mínimo. Também vai multar o empregador, tá, gente? Ele foi chamado para poder, digamos que a pessoa colocou na justiça, e aí ele foi chamado lá para ele poder anotar a carteira. Aí não foi. Também vai pagar multa a empresa. Então, gente, perante a carteira de trabalho, eu acho que nós falamos das partes mais importantes da carteira de trabalho, né? Que o que tem que ser anotado nela, ela tem que ser devolvida, não pode fazer as anotações desabonadoras. Caso você tenha um empregador que faça esse tipo de anotação, você pode pedir para ele retirar, entendeu? Porque isso é muito importante, tá? A carteira de trabalho, vocês não podem esquecer que é o documento de identificação do empregado. Ela é necessário ser anotada, todas as coisas importantes em relação à relação de trabalho. Então, tanto a admissão, salário, forma de trabalho, forma de contrato, horário, férias, se a pessoa tira férias, se a pessoa mudou de cargo, alterações salariais, tudo isso. Eu não tenho uma carteira aqui, senão eu ia mostrar pra vocês que tem nesses requisitos. Eu tô olhando aqui na minha mesa aqui de estudo e eu não tô vendo. Mas tudo tem que ser anotado na carteira, porque eu tô separado, né? Tudo tem que ser anotado na carteira, gente. Tudo tem que ser anotado na carteira. É importantíssimo isso, tá? Então eu espero que a gente tenha batido um bom papo de carteira de trabalho. E aí no meu próximo vídeo eu vou gravar outro tema pra gente debater, pra gente conversar, tá? Não esqueçam de acompanhar tudo que eu falei com a CLT, tá? É muito importante vocês marcarem, pautarem, ler os artigos. Por quê? Porque na hora da prova fica muito mais fácil de você encontrar onde está tudo, tá? A carteira de trabalho, ela é importante, tá? Não esqueça. Se você é empregador, faça as devidas anotações, tá? Faça as devidas anotações nos livros de registros da empresa, por favor. Se você é empregado e não tem carteira de trabalho, providencie uma para quando o empregador quiser anotar, né? Deverá anotar, que faça as anotações. O empregador tem um prazo de 48 horas para devolver. Se ele não devolver, ele pode pagar uma multa ao Ministério do Trabalho, tá? Então, gente, é muito importante a carteira, porque ela é a identificação do que você já trabalhou. Se você vai para uma outra empresa, como é que você vai identificar a sua experiência? Com a assinatura na carteira de trabalho. Eu já trabalhei em tal empresa onde eu trabalhava nesse mesmo cargo ao qual você quer me contratar. Como você comprova? Com a carteira de trabalho. Então é muito importante esse documento. Caso você não tenha, providencie. Se você tem, cuide bem, tá? E não fique tirando várias carteiras de trabalho, isso acaba queimando, né, o empregado, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!